possamos lhe agradecer por todos os momentos. O Senhor nos concede, o Senhor nos protege, o Senhor nos salva, o Senhor nos dá proteção, nos dá segurança e nos dá certeza da vida, de que a vida que temos veio de Ti. Existimos em Ti e caminhamos para Ti. Temos essa firme certeza, como a âncora que nos leva até Ti. Louvamos o Teu nome, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te exaltamos mais uma vez. Em Teu precioso nome. Aleluia. Glória a Deus. Shalom, igreja. Louvado seja mais uma vez o nome do Senhor nosso Deus pela tua vida. Amém. Você está aqui porque o Senhor te trouxe aqui. Existem muitos lugares que talvez gostaria de estar, mas nesta manhã o Senhor tomou o seu coração, cativou o teu coração. Você se lembrou que tem um encontro com Ele neste lugar. Amém. A verdade, Ele habita em nós 24 horas aqui. Mas este momento é o momento que nós reservamos para celebrar como um corpo. Amém. Glória a Deus por isso. Quem trouxe a sua Bíblia, recebeu a sua Bíblia. Alguns não trouxeram a Bíblia. Isso é interessante. Costumamos dizer que nossos cultos é uma escola. Amém? Uma escola. Que nós estamos voltados na palavra, porque entendemos que a palavra é vida. Amém? Porque nós entendemos que a palavra tem poder e a palavra é Deus mesmo. Então, quando nós invocamos a palavra, pregamos a palavra, nós pregamos Deus. Colocamos Deus em operação, em ação. Amém? Por isso nunca te esqueças disso. Quando vem na igreja, traga sempre caderno para anotar, traga a sua Bíblia. Amém? Hoje já temos a tecnologia e você pode baixar a Bíblia. Isso já facilita muito. Já diminuiu o peso, que antigamente era levado um livro grande debaixo do braço. Eu não sei vocês, mas eu tive uma experiência fantástica, simplesmente fantástica. Eu cresci como adventista do sétimo dia. E além de termos a nossa Bíblia Sagrada, você teria mais outros livros, os chamados na igreja adventista, se puder usar deles, os chamados os livros proféticos do Espírito da Profecia, que são livros mais volumosos que a Bíblia. Então você tem a Bíblia, você tem o Espírito da Profecia, você tem o premissário, você tem o inário,
Aí imagina como que vai ficar o seu braço, assim. Você anda assim. Mas era bom porque estamos a fazer aquilo para Deus. Amém? E uma experiência fantástica. Mas hoje, com o telefone, vocês até tudo lá. Amém? Essa é a vantagem do nosso tempo. Amém? Temos que orar muito para aqueles que trabalham, que investem nas tecnologias, para que Deus nos dê mais sabedoria. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Hoje vamos falar de um assunto importante. Todos os assuntos são importantes, mas este ali é um assunto para o nosso despertar. Porque quando a Bíblia diz que devemos nos exaltar nisso, neste assunto, isso significa que este é um tema que nós não podemos deixar por muito tempo, um longo período de tempo. Este tema diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus. Amém. Muitas vezes surge uma dúvida nas nossas mentes. Será que existe mesmo isso? Será que é verdade que este mundo vai ter fim? Porque esse mundo existe há bastante tempo. E muitos pregadores já pregaram acerca disso, mas nunca aconteceu nada. Mas também, quando acontece alguma coisa de mal, a frase que sai da nossa boca é contra o objetivo. Isso é o fim do mundo. Que significa que inconscientemente, ou seja, lá no nosso subconsciente, temos essa verdade que esse mundo vai ter fim. Mas às vezes nós duvidamos, é porque já está escrito na Bíblia que muitos, nos últimos dias, que são os nossos dias, muitos vão questionar. Desde o passado tem se falado disso. Onde está? Quando vai ser esse fim do mundo? Aleluia. Na verdade, o mundo não terá fim. O mundo vai continuar. Não haverá fim. O mundo vai continuar. O que vai acontecer são eventos programados que devem acontecer no nosso mundo. E esses eventos programados vão ter lugar no momento exato, no momento determinado. E um desses eventos está relacionado com a vinda do nosso Senhor Jesus. Mas quando falamos da vinda de Jesus, nós precisamos entender a vinda de Jesus em duas etapas. A primeira etapa diz respeito ao arrebatamento da igreja. E a Bíblia diz que Jesus virá, mas ele não pousará os seus pés nos céus. Ele estará nas nuvens, nos ares, onde ele vai dar a sua voz,
declarar a sua voz, que será compreendida de diversas maneiras. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados, e nos encontraremos com Ele nos ares. Portanto, os evangelhos de Mateus, ele diz que nesse dia 12 estarão na cama, um será levado e outro vai ficar. 2 mulheres estarão a morrer na moagem, uma será levada e outra vai ficar. 2 estarão no campo, um será levado e outro vai ficar. Então esse evento anuncia, marca o arrebatamento. Aleluia. O arrebatamento da igreja. E a segunda etapa é depois deste período, depois do arrebatamento. O arrebatamento, a igreja vai, sobe para os céus, para as bodas do Cordeiro. E as bodas do Cordeiro vão durar 7 anos, ou 7 dias, ou uma semana. É a mesma coisa. Porque a semana tem 7 dias. Alguns dizem que a semana tem 7 dias. Não, a semana tem 7 dias. O primeiro dia da semana é domingo, para a segunda. Não é? Quando você diz segunda, é segunda. Se tiver 7 pessoas, dizer que é a segunda pessoa, é porque é a segunda, então a segunda não pode ser a primeira. Se tem a segunda, é porque a primeira pessoa sai. Amém. O primeiro dia da semana é domingo, e o último dia da semana é 7º dia, sábado. Amém. Mas vamos falar aqui, Mateus capítulo 24, versículo 36. Vamos analisar 2 passagens. Bíblica. Primeiro que vamos analisar é esta. Quando será? Quando o Senhor voltará? O mundo dá muitas sugestões. E quando a gente olha para o tempo que vivemos, nós encontramos que existe muita distração. Existe muita distração. E é por conta dessa distração que nós precisamos estar de alerta. Amém? Mateus capítulo 24, verso 36, que diz: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Amém. O texto, a Escritura fala da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus aqui, falando com os discípulos, estava dando resposta a determinadas perguntas que os discípulos fizeram a Jesus. Porque Jesus falou algo que despertou sua mente e o interesse de querer saber determinados acontecimentos, ou os acontecimentos que o Senhor Jesus estava a declarar naquela ocasião.
Quando o Senhor estava próximo do templo, ele olhou para o templo e ele disse: olha, não veja tudo isso. Porque a construção do templo era magnífica. Durou cerca de 40 anos para ser concluído as obras. Jesus olhou para o templo e disse: não ficará pedra sobre pedra. Tudo isso será destruído. Os discípulos viveram aquela curiosidade. Diga-nos, quando será isso? E que sinal haverá na tua vida? Então Jesus deu uma série de acontecimentos, uma série de eventos. E no versículo 36 ele diz: porém, naquele dia e hora ninguém sabe. Isso é em relação à vida, à sua vida. Amém. Mas parece que ao lermos as palavras de Jesus e comparando com as palavras de Paulo, parece que existe um contraste aqui. Primeira de Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 1 até o versículo 11, nós vamos encontrar o relato de Paulo acerca dos tempos e das estações. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que eu vos escreva, pois vós mesmos bem sabeis que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Amém. Pois, quando disserem paz e segurança, então virá sobre eles repentina destruição, como as dores de parto da grávida, e de maneira nenhuma escapará. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos não tome de surpresa como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros. Em vez disso, vigiemos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem de noite, e os que ficam bêbados embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios e nos vistamos da couraça da fé, do amor e do capacete da esperança da salvação. Porque Deus não destinou para a ira, mas sim para obtermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, a fim de que, se estivermos vigiando ou dormindo, nós vivamos juntamente com Ele. Portanto, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como já fazeis. Amém. Paulo termina dizendo aqui: edificai-vos, exortai-vos e edificai-vos uns aos outros. Amém. Por que ele diz isso? Porque uns têm a tendência de abandonar a fé, uns têm a tendência de desistir, uns têm passado por situações e logo pensam que não adianta confiar no Senhor. Existem muitos conselhos, existem muitas vozes que soam aos nossos ouvidos. Algumas vozes trazem palavras de desencorajamento, de desespero, de desesperança. Mas a palavra de Deus nos traz uma palavra viva de fé e de esperança. Amém. E por isso Paulo diz que edificai-vos
Então, na medida que nós estamos trazendo esta palavra, estamos a trazer uma mensagem para edificar a tua fé, para dizer: não desiste. O fim do mundo é verdadeiro. É um evento que vai acontecer a qualquer momento. Amém. Então, Paulo diz que aqui nós devemos vigiar. Portanto, a questão aqui é: Jesus disse sobre aquele dia e hora, ninguém sabe. Nem o filho do homem, nem os anjos, mas unicamente do Pai. E Paulo está dizendo: amados, sobre os tempos das estações, eu não preciso de vos escrever, porque vocês sabem muito bem. E Paulo está mostrando que esse dia não vai nos encontrar despercebidos. Paulo está mostrando que nós sabemos. Agora, a minha pergunta é: Paulo e Jesus, quem está falando a verdade? Quem está mentindo? Como nós podemos atestar isso? Como nós podemos afirmar isso? Que nós sabemos que o próprio Jesus, isso sai da boca do próprio Jesus, que diz que nem dia nem hora ninguém sabe. Amém. Ok, o segredo está. Paulo diz que nós não estamos aonde? Nas trevas, mas estamos na luz. Amém. Então, são naturezas totalmente diferentes. Quando a palavra de Deus fala de trevas, aqui fala de ausência de conhecimento. Amém. Que fala de ignorância, é falta de conhecimento. Quando a palavra fala de luz, aqui fala de conhecimento, fala de revelação, fala de informação. Então Paulo está dizendo que nós temos informação adicional acerca da vida de Jesus, mas alguns estão sem esta informação. Alguns não têm o conhecimento que nós temos. Aleluia. Jesus não pode estar a falar algo despercebido. E ele não usa palavras desnecessárias, como a palavra de Deus é necessária. Então, quando nós entendemos esse princípio, nós vamos perceber que existe na informação de Jesus, nas palavras de Jesus, uma informação codificada, fechada. E aquilo que não está revelado é da exclusividade de Deus. Aquilo que é revelado é para nós. Amém. Esse é o princípio de Deus. Quando Deus faz algo, não faz a mesma que o Senhor Deus não faz nada na terra sem antes revelar. Amém. Porque a revelação traz quê? Luz. A revelação traz luz. Por isso Paulo mandou o ouro para que o nosso Deus abra os olhos do vosso entendimento, para que Ele ilumine o vosso entendimento, para que Ele traga luz ao vosso entendimento, para que Ele traga informações capazes de vocês compreender, entender, para compreender o pacote completo que o Senhor Deus nos deu. Amém. E aqui está, porque Jesus e Paulo não podem se contradizer. A revelação é progressiva. Tudo que o Senhor
falou naquela ocasião era simplesmente para o tipo de mentalidade que aquele povo tinha. Então é aquilo que aquele povo podia entender e o Senhor Jesus falou aquilo. Por isso que o próprio Jesus disse: eu tenho muita coisa para vos dizer, mas vocês não vão entender isso. Mas quando o Espírito chegar, ele vai vos falar de tudo. Então isso nos deixa a entender, isso nos dá a conhecer que existem informações que o Senhor Jesus foi revelado pelo Espírito aos seus servos. E uma das informações é essa que Paulo fala acerca, irmãos, acerca dos tempos e das estações. Não necessitais de que eu vos escreva, pois vós mesmo bem sabeis que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos tome de surpresa como um ladrão. Todavia vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros. Em vez disso, vigiemos e sejamos sóbrios. Amém. Vigiemos e sejamos sóbrios. O dia do Senhor virá. Sabemos que o dia do Senhor virá como ladrão. Mas o ladrão só ataca, o ladrão só entra numa casa de alguém que não tem informação de que hoje a sua casa será atacada. Quando você tem informação que o ladrão programou vir às 0 horas, às 0 horas você não vai dormir, você vai ficar acordado. Com moca, machado, katana, tudo. E é legítima defesa. Amém. Porque só é possível você vigiar naquela hora quando você sabe que este é o momento. Amém. Por isso, tempos e estações é necessário. Amém. Uma estação já leva um período de tempo longo, mas um dia é um período curto de tempo. Amém. E quando Paulo fala isso, Paulo é alguém que entende muito bem a cultura judaica. Paulo entende muito bem a cultura judaica, os símbolos religiosos. Quando nós olhamos para a cultura judaica, nós vamos encontrar que os judeus parecem que gostam de festa. Gostam muito de festa. Toda a festividade judaica dura 7 dias. Existe festa de 1 dia, 7 dias. Mas é um povo alegre. Mas também um pouco mais sofrido na terra. Eu não sei como eles fazem isso. Mas quando chega um momento determinado de uma festividade, eles não poupam esforço. Amém? Eles não poupam esforço. A Bíblia diz para proferir paz e segurança. Talvez o Senhor virá. Primeiramente, um momento de paz, um tempo de paz. Cada vez que você escutar que um país invadiu outro país, não é assim. Como Jesus disse isso? Poder de guerra, filho do mundo de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Mas tudo isso aqui é só o princípio, ainda não é o fim. Você sabe qual é o erro que nós cometemos?
Quando os Estados Unidos invadem um país, a gente diz, é o fim do mundo. Ignorância, falta de conhecimento. Se você escutar um país atacar outro país, você pode ficar sabendo que Jesus já não vai vir hoje. Porque ele disse que esse aqui não é o final do fim. Isso é só o princípio. Quando você vê alguém matou o outro, isso ainda não, esse não é o fim. Todo tipo de mal que acontece não é o fim. Sim. Então não chega, não diga, não seja mais ignorante. Quando você encontra algo de ruim na rua e você diz, ei, isso é o fim do mundo. Não é. A Bíblia diz não é. Isso é o que eu dizer, é a Bíblia. É o capítulo 24 de Mateus, você vai entrar. Quando eu ouvi falar de crise, fome, doença, não é o fim do mundo. Ele disse, não é o fim. É só o princípio. Porque o dia nós precisamos entender que dia o Senhor virá. Ele disse que o dia ninguém sabe, mas Paulo diz que nós não estamos na escuridão, nós estamos na luz, nós somos filhos da luz, nós sabemos o tempo. Se Paulo diz que sabemos o tempo, é porque ele tinha. Presta atenção, eu não sei, talvez você pesquisando o que é, porque até hoje existem muitos livros que nós não temos. Até hoje. Provavelmente Paulo teria escrito para esta igreja, teria dado informações. Olha, você escreve acerca disso, acerca da vida de Jesus, e isso, deu informações. E quando escreveu este livro aqui aos Tessalonicenses, ele diz, olha, quanto a isso, não tenho necessidade de você escrever mais, porque você já sabe. Ou se calhar Paulo, quando foi para lá, na sua pregação, ele expôs esse assunto. E ele sabia desse assunto, através de uma exposição. E quando ele se ausentou, enviou a carta, a primeira carta, no capítulo 5, ele diz, irmão, sobre este ponto eu não preciso escrever mais nada, você já sabe. Eu trabalho com ele, ele diz, é aquilo que eu vos falei, é aquilo que eu já vos falei. Já não preciso repetir aquilo que eu já vos falei. Porque nós somos filhos da luz, nós temos conhecimento, nós temos entendimento. Amém? Agora, amados, prestem muito bem atenção. Em Israel, celebra-se muitas festividades, e todas as festas dos israelitas têm um significado. Amém? Praticamente, Deus revelou eventos, acontecimentos, através do calendário das festas do povo de Israel. Amém. Você sabe que existe muita festividade, mas uma delas é a festa das trombetas. Festa das trombetas. Por que chamada festa das trombetas? Esta festa das trombetas é uma festa que é realizada uma vez por ano. E é uma festa que anuncia o início do fim.
começo do outro. Aqui nós temos a festa das trombetas. Depois tem o Shashanah, que é o início do ano, a cabeça do ano, que ocorre entre setembro e outubro. Amém. Mas todas as festividades, no contexto do povo de Israel, com exceção da festa das trombetas, é determinada pelos homens, pelo calendário. Mas a festa das trombetas, também chamada festa da soberania de Deus, como festa da soberania de Deus, quem determina o início desta festa é Deus, não são os homens. Como o calendário judeu é lunar, para eles o tempo começa quando a lua aparece. Amém? Quando a lua aparece. Então, logo, quando se sabe que vamos entrar no período onde a lua pode aparecer a qualquer momento, porque o aparecimento da lua é que anuncia o início da festa. Então em Israel eles colocam dois indivíduos, um no extremo, outro no outro extremo, em lugar mais alto, para poder vigiar, estar vigilantes no lugar, na área, em direção onde a lua nasce. E esses dois indivíduos, cada um num lado, outro do outro lado, esses dois indivíduos estão ali para ver o sinal. E quem manifesta esse sinal, por isso é que é festa da soberania de Deus. É Deus que tem que dar este sinal. Então, quando eles vão ver este sinal, eles vão sair para ir informar ao sacerdote que já está ali, com o shofar, com a trombeta, para tocar a trombeta. Mas o sacerdote não toca a trombeta apenas com a informação de uma pessoa, porque os dois precisam ver a mesma coisa, o mesmo sinal. Se um chegar primeiro a correr para dar a informação do sinal que veio, tem que esperar o outro e ouvir o que ele vai dizer, se ele vai falar da mesma coisa, do mesmo sinal, do mesmo aspecto, da mesma característica. E quando isso acontece, está como estar no lugar mais alto, há uma fogueira ali acesa e as trombetas ali começam a soar. Quando as trombetas soam, é o sinal do começo das festividades de Israel. E sabe, Jesus disse, quanto ao dia, ninguém sabe. A festa dos tabernáculos é chamada também o dia, ninguém sabe.
Presta bem atenção. Se Jesus ele se refere a este dia, que o dia ninguém sabe, e o povo de Israel tem uma festividade chamada o dia ninguém sabe, que você acha que Jesus está, que você acha a mensagem que Jesus codificou ali, o que Jesus está se referindo ali? Você acha que Jesus está se referindo literalmente que o homem não sabe ou ele não sabe? Ou está se referindo a um evento que o próprio povo sabe, que este evento é um evento chamado o dia e a hora ninguém sabe, porque da inteira responsabilidade de Deus. É por isso que nós homens ficam a vigiar o tempo em direção, por quê? Porque a hora, o dia e a hora ninguém sabe, mas esses ficam de plantão ali para vigiar até o momento em que o sinal vai aparecer. E quando o sinal aparecer, os dois indivíduos vão ver a mesma coisa. Os dois indivíduos vão reportar a mesma coisa, a mesma informação. A partir dali, fecha. Começa. Jesus nunca fala apenas por falar. Quando Jesus fala, existem informações que ele codificou. Então imagine que quando Paulo ele diz: amados, acerca do tempo e da estação, eu não preciso vos escrever, é porque ele sabia disso. Amém. É porque ele sabia da estação, ele sabia do tempo, é o assunto que ele dominava, é um assunto que provavelmente ele já havia discutido, já havia passado essa informação a esse povo, que ele disse que não preciso vos escrever acerca desse assunto, acerca desse tópico, porque vocês sabem muito bem. E ele disse: isso é que faz diferença, isso é que mostra que nós somos filhos da luz, nós temos informações, nós estamos informados. O que significa que se Jesus tiver que vir hoje, vamos ter que aguardá-lo. Se tiver que vir nessa estação, vamos ter que aguardá-lo. Neste mês de setembro. E a mudança do tempo, do calendário, enfim, acontece nesse mês. Pode variar. As mudanças às vezes ocorrem entre o dia 16, ou às vezes entre o dia 20 e 22. Mas quando o povo anuncia essa festa, anuncia o início desta festa, esse aqui é um período de tempo que dura 10 dias. 10 dias por quê? Porque é o tempo antes de chegar o dia da expiação, ou o Shashaná, primeiro dia do ano. O dia da expiação, o dia do perdão nacional. E 10 dias antes é um período de reflexão e arrependimento. É um período de tempo de purificação. É um período de tempo de santificação. É um tempo onde o povo vai se preparar para entrar no dia da expiação, de formas a entrar limpo no próximo ano, no ano seguinte. As datas
tem um significado muito especial. As festividades judaicas, elas são festividades redentivas. O calendário hebraico é um calendário redentivo, onde Deus colocou todos os símbolos relacionados com a sua vida, até a sua vida, desde a criação até a sua vida. Símbolos estão dentro do calendário das festividades que o povo judaico celebra. E nós somos povo da luz, filhos da luz, precisamos ter este conhecimento, este entendimento. Amém. Qual é o dia que Jesus vai vir? O dia e a hora ninguém sabe. E qual é a festividade que se chama o dia e a hora ninguém sabe? A festa das trombetas. E quando ocorre a festa das trombetas? Setembro. Então Jesus está se referindo a um sinal que o próprio povo de Israel sabe, mas por falta de entendimento, por falta de revelação, por falta de luz, eles estão nas trevas. Eles perderam o entendimento. É por isso que Paulo diz assim, olha, Paulo quando fala com o povo de Israel, diz assim, olha, Deus não rejeitou o povo de Israel. Deus não rejeitou. Porque eu também sou Israel, da tribo de Benjamim. O problema é que o povo de Israel tem zelo de Deus, mas sem entendimento. O povo tem zelo. O povo ama a Deus. Mas o povo não tem entendimento do Deus que ele ama. Porque existem coisas, existem eventos que Deus estabeleceu. Mas porque o povo não tem entendimento, o povo simplesmente rejeita esses eventos. Um dos exemplos é a entrada de Jesus em Jerusalém, onde Jesus ele lamentou. Porque quando Jesus chega no monte, ele vê Jerusalém, vê a cidade. Jesus diz: ai, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas. Se tu soubesses o dia da tua visitação, se tu soubesses o teu melhor dia, tu te alegrarias hoje. Se soubesses o dia da tua visitação. Amém. A vez passada, o bispo Paulo, eu não sabia o bispo Paulo disso. A vez passada eu já falei disso. Eu trouxe aqui uma ministração sobre quando ocorreria o arrebatamento. Eu me lembro, foi em 2012 que trouxe essa palavra e fiz as fotos de 2002 até 2009, uma coisa assim, estaria a 7 anos. Mas imagina que nós estamos em 2025. Eu disse que nós chegamos para 2030 é a graça de Deus. Amém. Porque Jesus diz: olhai para a figueira. A figueira estaria. A figueira já cresceu, já floresceu. Ele estaria
Por 2000 anos, Israel ficou sem a sua terra. Depois de 2000 anos, o Senhor veio restaurar para confirmar a profecia. Eu veio e disse que o Senhor que fez a ferida, ele vai nos curar. Amém. E no terceiro dia ele nos restaurará. No terceiro dia ele nos restaurará. Um dia corresponde a 1000 anos. O Evangelho no terceiro milênio nos restaurará. E desde que o Senhor Jesus foi crucificado também, já passamos do ano zero. Já comigo no terceiro milênio. Amém. 2 dias se passaram. Mas se nós considerarmos os tempos de José, o tempo de Jesus, já passaram muito tempo, muitos anos. 1948, Nações Unidas tomaram a decisão de pegar uma parcela de terra que era o povo de Israel, o povo judeu. A Alemanha, muitos judeus, disponibilizou aviões para transportar. Ele foi o maior êxodo da história do povo de Israel. Para transportar a custo zero como escapar dos danos que eles causaram ao povo de Israel. E levaram de volta milhares de pessoas para Israel, confirmando a profecia do profeta que o povo seria transportado embaixo das asas de uma grande ave rapina. Para o profeta era ave, porque no corpo dele não havia avião, não conhecia avião, então o único símbolo que se aproxima ao avião é o quê? É a ave. Mas não são aves, são de ave de rapina. Com os aviões, o avião tem asas também. Amém. Isso é profecia. Certo? Jesus disse: não passará esta geração sem que tudo seja comigo. Não passará esta geração. Então o Senhor mostrou a estação, a geração que viveram nesse tempo. Ele vai ver o cumprimento dessas profecias. Aleluia. Porque não é possível Jesus como Deus. Ele vai dizer que o dia e a hora que ele não sabia. Bom. Se ele disse isso, era algo que não se referia a ele mesmo. É uma mensagem que ele codificou. Mas depois que ele trouxe a revelação do Evangelho a Paulo, foi necessário Jesus partilhar essa informação com Paulo. Paulo deixou claro isso. Porque a Bíblia diz que nós, esse dia, não vai nos encontrar despercebidos. Amém? O dia não vai nos encontrar despercebidos, porque nós estaremos vigiando. O tempo e a estação, vocês sabem. Então, é importante aqui, amados. Paulo diz que o tempo e as estações nós sabemos. Amém? Sabemos o tempo, sabemos a estação. A festa das trombetas ocorre em setembro.
Se Jesus tiver que vir neste mês, vai vir no mês de setembro. Se tiver que vir este ano, vai vir no mês de setembro. Amém? As festas, por exemplo, a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é uma festa para o povo de Israel. A festa dos tabernáculos é uma festa que retrata o momento em que o povo de Israel vivia em tendas quando saiu do Egito, quando caminhava no deserto. Eles viviam nas tendas. Por isso eles chamavam de festa das cabanas também, festa das cabanas ou festa dos tabernáculos, porque tudo que eles podiam fazer era tenda, era cabana. E Deus estabelece isso como festividade. Amém. Mas tabernacular significa habitar. Essa festa aqui é uma festa que anunciava para o povo de Israel era apenas uma festa, mas para Deus era um sinal de que Ele viria tabernacular na terra neste período, nesta festividade. Amém. Ele viria tabernacular na terra, ele viria morar na terra. Então, é durante ao tabernáculo, a festividade do tabernáculo, que o Senhor veio tabernacular na terra. Cada festividade tem um significado. O povo de Israel, quando celebrava a Páscoa, eles celebravam a Páscoa em memória daquele grande dia, ou aquela noite em que o povo de Israel saiu do Egito para a terra prometida. O dia ou a noite, não importa, o período de tempo, em que o povo de Israel deixou o Egito e mataram um cordeiro. Então, quando chega o momento da Páscoa para o povo de Israel, a única imagem que eles têm, a única lembrança que eles têm, este é o cordeiro que nós matamos, os nossos antepassados nos mataram, e colocaram o seu sangue nas vergas, nas casas, para o devorador não destruir. Então eles têm aquela memória. É uma festa histórica, mas para nós é profética, porque Deus estava querendo ensinar o povo que é nesse tempo da Páscoa que Jesus vai morrer. E Jesus não morreu em outro momento, senão no tempo no dia da Páscoa. Jesus nasceu na festa dos tabernáculos e morreu na festa da Páscoa. Então a sua vida será na festa das trombetas. Sim. E a festa das trombetas acontece em setembro, neste mês que nós estamos. O que significa que se você tem que vigiar, tem que se preparar, começa a se preparar agora. Começa a se santificar agora. Porque se o Senhor tiver que vir nesta festividade, dessas trombetas, lá em Israel, no dia que eles tocarem a trombeta, verem a lua e tocarem a trombeta, o Senhor, alguma coisa vai acontecer na terra. Milhares e milhares de pessoas vão desaparecer. Simplesmente vão ir. É por isso que Paulo diz: quanto aos tempos e às estações, vocês não precisam que eu vos escreva, porque vocês sabem, porque vocês não estão na ignorância, vocês sabem, conhecem os tempos, vocês conhecem
as estações. É importante conhecer os tempos, as estações. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo? Amém. Quando Jesus morreu, a festa dele? Sim? A festa da Páscoa. Quando foi que ele nasceu? A festa dos tabernáculos, ou das cabanas. É ali onde ele veio e tabernaculou na terra. Entrou no corpo do homem. A ser como homem. Isso não tem nada a ver com o meu filho. Por favor. Não tem nada a ver com o meu filho. Jesus nasceu. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Por favor, deixa de ser ignorante. Amém. Amém. A Igreja Católica simplesmente para a terra lembrar que um dia Jesus nasceu, simplesmente instituiu o dia 25 de dezembro, até como dia de família. O dia de família. Quando chega esse dia de família, é o dia que faz conhecer a pessoa do nascimento de Jesus. Mas ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Aleluia. Glória a Deus. Ele nasceu na festa dos tabernáculos. Então, amados, por isso Paulo diz que nós precisamos, nós devemos nos edificar com essas palavras. Se este setembro todo passar, não acontecerá, graças a Deus, vamos ter mais um tempo para nós viver. Mas para nós esse deve ser um sinal. Quando chega todo setembro, temos que dar uma parada. Amém. Temos que concentrar a nossa atenção sobre a vinda de Jesus. Porque nesta festividade que ele vai vir. Essa é a festividade que significa o dia e a hora, ninguém sabe. Aquilo que já dissemos. Por quê? Porque para o povo saber que esse é o dia, eles tinham que controlar o sinal da lua. Para isso, tinham que colocar pessoas para vigiar. E pessoas que entendem dos céus, que conhecem os céus, que conhecem os astros, para não trazer um sinal errado. Não ficam de plantão. Por isso que Paulo diz que vigiai. Jesus também diz vigiai. Porque ele sabe que as pessoas que dão o sinal, eles vigiam. Ficam de plantão. Todo momento da viração do dia, a tardinha, para ver o sinal do céu. Por quê? Ninguém sabe. Para saber, tem que vigiar. Amém? Por isso Paulo diz que para nós esse dia não vai nos encontrar despercebidos. Agora, muitos estarão dormindo. E dormir aqui não significa que é dormir, mas também pode ser mesmo dormir e dormir. Amém? Se ele diz vai dormir, é melhor que ele vai dormir. Agora, que hora é?
Porque a noite começa a que hora? Às 18 horas. E termina a que hora? Às 6 horas. Então é esse período de tempo. Chamado noite. Tem que dar para vigiar. Amém? Porque você não vigiar nesse tempo, mas para nós vigiar não significa você ficar acordado e saber o sol. Não é isso. Dessa vez que Paulo disse aqui. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como os outros. Em vez disso, vigiemos e sejamos sóbrios, pois os que dormem de noite, e os que ficam bêbados em beber ao Senhor. No nosso tempo já não acontece. Nós temos que ficar bêbados de manhã. Dia. Está muita bebida, Passando a pessoa bebendo de noite, porque depois de trabalhar aí. Mas hoje não trabalha bebida. É verdade. Tem pessoa que não trabalha, mas bebe. Você pergunta, tira onde vier para beber? Ele não trabalha. E é de dia, não é de noite. Amém? Amém. Mas nós que somos do dia, ok? Sejamos sóbrios e nos vistamos da couraça da fé. Amém? O que ele diz aqui? Sejamos que é sóbrios e nos revistamos da couraça da fé. É ter fé que isso vai acontecer. Amém? E do amor. Amém? E do capacete da esperança da salvação, porque Deus não destinou para a ira, mas sim para a obtenção da salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, quando fala acerca dos dons espirituais, enfim, ele diz alguma coisa. Mesmo que eu tiver os dons disso ou daquilo, tenho dons de poder, não sei o que lá, se não tiver amor, eu não sou nada. Então, que eu fizer isso, me sacar fogo do céu, mesmo que eu falar e destruir e inundar uma cidade, se não tiver isso não servirá para nada. Depois ele diz que 3 coisas importantes vão permanecer. 3 coisas vão permanecer. Paulo faz questão de mencionar. 3 coisas vão permanecer. Quais são? Fé, esperança e amor. Mas o maior de todos é? O amor. Entre essas 3, o maior é? O amor. Okay. E ele diz aqui, devemos nos revestir de fé, esperança e amor. Significa que você precisa produzir isso. Você precisa ter esta fé. Amém? E você precisa ter essa certeza de esperança de que a qualquer momento isso vai acontecer. Amém? E tratar os outros como. A qualquer momento isso vai acontecer. E você deve se revestir disso. Se você se revestir disso, se você tem essa fé, se você tem essa esperança, não importa se você está no sono a dormir ou você está acordado, mas porque você tem isso, isso é que vai garantir a tua ida
quando a trombeta tocar. Porque a trombeta soará, a última trombeta. E aqui também é algo, quando a Escritura fala da última trombeta a soar, em Israel toca-se muitas trombetas, mas a última trombeta a tocar é a trombeta da festa das trombetas. Amém? É a última trombeta. Então a gente vê que não existe coisa aleatória. Tudo está acontecendo de acordo com o calendário, o kairos de Deus. E graças a Deus que Ele nos dá esta compreensão, este entendimento, para nós estarmos vigilantes. Amém? Porque que o Senhor vai vir a qualquer momento, vai vir. Mas você está preparado para isso? Você está vigiando nisso? Você está esperando isso? Você tem fé nisso? Você precisa ter fé. Você precisa esperar isso. Você precisa trabalhar para isso. Amém? Porque tem muito, o mundo não pode nos levar na distração. O mundo não pode nos levar nas suas trevas, na sua ignorância. Não são as pessoas que não são do mundo, que vão dizer, esse negócio de fim do mundo, esse não acuda. Jesus não vai vir, não são os mundanos que vão dizer isso. Porque eles são das trevas. Eles são ignorantes. Estão na ignorância. E a ignorância é o que mata. O profeta já disse isso. O meu povo é destruído porque é ignorante. Porque não tem conhecimento. Mas se você tem conhecimento, você é forte. Aleluia. Então adquira conhecimento, adquira entendimento, como diz a Escritura. Amém. Estamos no tempo. Quantos são hoje? 7. Sim? 7. 7. Daqui até dia 22 de setembro, quantos dias faltam? Sim? 15 dias, né? Só falta 15 dias até dia 22 de setembro. Amém? O que isso significa? Que daqui a 5 dias a trombeta em Israel toca. Que vai anunciar o início dessa festa. E quando se inicia essa festa, começa um período de busca de Deus, de arrependimento, de quebrantamento. Porque quando chega o dia 22, que é o Sacianá, a gente entra no dia da expiação. E o dia da expiação é o dia que o Cordeiro tira os pecados do mundo. Se nós tivermos que comparar com isso, é aquele momento em que o Senhor vem, já leva a sua igreja, e a sua igreja ele limpa completamente aquilo que a Bíblia diz, que ele enxugará dos olhos as nossas lágrimas.
Amém. E nos levará também em festa, onde teremos o privilégio de mais uma vez de comer no fundo da água da vida, para nos devolver aquilo que nós perdemos nesse tempo. Essa é a nossa esperança. Há uma vida melhor que nos aguarda na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, do que a miséria da vida que nós vivemos agora. Os prazeres do tempo presente não podem te tirar do foco, não podem te desencaminhar. Chega um momento em que você tem que parar e dizer: não, eu sou filho de Deus, não posso continuar assim. E dizer assim: eu sei que o Senhor pode me ajudar. Eu tenho força, mas esse não tem força. Tenho como pensar. Amém? Amém. E eu disse: não é para ninguém mudar isso. Está na pena. Não é para ninguém mudar isso. Está na pena. Significa que mostra que Deus, na verdade, Deus não quer nossa destruição. Deus quer a nossa salvação. E Ele sempre vai nos dar uma oportunidade de dizer: arrependa, arrependa, arrependa. Amém. Amém. Não deixe o mal te tirar do caminho. A tua salvação é muito mais importante do que os prazeres que este mundo oferece. E a Deus também comigo. Quantas pessoas que tentaram desencaminhar para o prazer momentâneo, não vai morrer comigo. Nunca vai morrer comigo para te salvar. Esse é o tempo de reflexão. Esse é o tempo de nos vigiar. Quando chega esse tempo, nós precisamos vigiar, irmãos. Esse é o tempo que Paulo diz: você não está nas trevas, para que esse dia não vos encontre de surpresa como ladrão de noite. Nós conhecemos a hora que o ladrão vai vir. Nós conhecemos o tempo em que o ladrão vai vir. Nós conhecemos a noite em que o ladrão vai vir. O ladrão não vai vir essa noite. Já vamos vigiar. Amém. Nós conhecemos a estação. Esta é a estação. Deus prepara o teu caminho. Prepara. Amém. Para o encontro do Senhor. Isso não é tempo mais de você dizer: isso que eu vou tirar férias na igreja. Não, não tem que ir na igreja. Podemos ir. Amém. Nós temos férias. Você temos dois terrenos a caminhar aqui no mundo. Você sai do terreno de Deus, você entra no terreno do inimigo. Então é loucura em você dizer que ainda quer ir lá dentro. Você quer ir lá dentro, você quer sair da proteção do mundo, quer ir deliberadamente por uma decisão tua, que ninguém, que nem próprio Deus vai impedir a tua decisão. A única maneira de Deus intervir para impedir a tua decisão é através deste conselho extraordinário aqui. Amém. Se você não ouvir isso e você seguir o teu caminho, o que acontecer vai acontecer no território do inimigo e ele vai te sufocar. Ele vai fazer tudo o que ele quiser contigo. O terreno lá é perigoso. Quando o cara passa, leva.
de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar. Gostaria que você pudesse falar com o Pai e dizer: Senhor, eu me conheço, o Senhor me conhece até. Ajuda-me a me preparar. Ajuda a minha vida. Controle os meus caminhos, dá direção, para que eu não perca essa oportunidade. Se o Senhor tiver que vir nesta festa das trombetas, então eu estou pronto, Senhor, para ouvir a trombeta. Amém? Que seja a pessoa da história que Jesus diz: um será tirado, que este um seja você. Diz que duas mulheres estarão a moer, uma será levada, que essa pessoa seja você. Dois estarão no campo, um será levado, que esta pessoa seja você. Outros estarão em casa, e um é levado, que essa pessoa seja você. Amém. Agora, se você estiver no mesmo dia, no mesmo lugar, com a outra pessoa que será levada, então vocês dois vão sair de casa. Ninguém vai ficar. Amém. Aleluia. Oh Pai, nós te damos graças. Nós merecemos o teu nome, Senhor. Lord Jesus, you own my heart. Tu nos chamaste para a salvação. Lord Jesus, you own my heart. Tu nos chamaste para a salvação. One more time, say, I am yours. Lord Toma os Jesus, nossos passos, toma a nossa vida. you own my heart. Percebemos que cada estação é uma estação profética. Close your Cada eyes tempo um tempo and think profético. about who you belong to. Child of God, Oh, obrigado, Jesus. you fear not. Obrigado, Jesus. Se esta é a última estação, Senhor, nós queremos estar prontos. Nós queremos arrumar a nossa vida, a nossa casa, nossa vestimenta, para fazer essa viagem contigo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a controlar as estações. Ajuda-nos, Senhor, a vigiar na estação. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Desperta a nossa mente, Senhor. Desperta-nos, Pai, para a tua vida. Desperta-nos. Desperta-nos para a tua vida, Senhor. Desperta-nos para a tua vida. 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 Não retire de nós, Pai, essa consciência de que o Senhor está às portas. Está às portas. Porque o princípio de todas as coisas, Pai, o princípio do fim está visível. As guerras do nosso tempo são constantes.
fome do nosso tempo é constante. A epidemia, pestes do nosso tempo é constante. E isso nos mostra, meu Pai, que o princípio, que o começo do fim é agora. Isso mostra, meu Pai, a luta por aqueles que querem trazer, por homens que querem trazer, através de seus métodos, estabilidade, paz. Estamos a vivenciar situações, meu Pai, que nós acreditamos, meu Deus, que as portas estão abertas, meu Deus, para conclamar nesta terra tempo de paz produzido por homem. A paz que só vem por meio de guerras, de conflito, de violência, por meio de agressividade. E hoje existe guerra, Senhor, de muitos níveis. Hoje existem guerras químicas, biológicas, armas biológicas, armas químicas. Existe arma de destruição maciça, que às vezes não precisa uma bomba atômica, mas através, meu Pai, de um simples odor pode destruir. Um ar infectado pode destruir nações. Como aconteceu, meu Pai, com a vida da Covid. Como isso mostra, Pai, que as nações estão sendo seduzidas para poder acreditar numa suposta falsa paz que será conclamada nesta terra. A palavra declara: quando houver paz e segurança, repentina destruição virá. Mas essa paz e segurança não virá antes que venha, Pai, poderes de destruição de vidas, de nações, de sociedade. E nós estamos vigilantes nisso, meu Pai. Nós estamos vigilantes porque nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor não nos chamou para a perdição, mas para a salvação. E nós acreditamos, meu Pai, que às vezes quando esse grito de paz chegar, nós já não estaremos aqui, porque nós aguardamos a bendita esperança, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se existe algo, meu Pai, que não pode sair de nós, da nossa mente, dos nossos pensamentos, é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa é a bendita esperança que nós temos. Esta é a fé que nós temos. E é através desta vinda que nós agimos com amor para trazer mais vidas, para ganhar vida para o Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Espeta no Senhor. Espeta no Senhor. Espeta no Senhor. Espeta-nos no sono, meu Pai. Não nos deixa dormir nesse tempo. Não nos deixa ficarmos distraídos, meu Pai. Nós não somos da noite, nós somos do dia. O dia produz luz. A noite produz trevas. Nós não podemos mais ser produtos da noite. Nós somos produtos do dia. Somos gerados na luz. Portanto, nosso tempo. Esse é o tempo que nós clamamos, Pai. Está
determinado. Está determinado. Aquele grande dia é conhecido por nós. A estação é conhecida por nós. Nós estamos vigilantes, Pai. Estamos vigilantes para não perder o primeiro voo. Queremos estar na primeira classe. Classe executiva, meu Pai. Queremos nos encontrar nos ares com nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela gloriosa manhã de luz. Luz indescritível. Juntos nos céus nos encontraremos. Iremos, meu Pai, até o lugar que o Senhor preparou, o lugar que o Senhor aparelhou para as festividades, para aquele lugar onde o Senhor diz, na última Páscoa, na última ceia, onde o Senhor diz: eu já não beberei convosco este vinho, até o dia que nós nos encontrarmos e juntos beberemos junto do Pai. Nós aguardamos este dia, Pai. Nós aguardamos este momento, meu Deus. Nós esperamos por este momento, meu Pai. Nós nos preparamos para este momento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abrimos as nossas mãos em qualquer coisa que seja lícita neste mundo, que seja agradável neste mundo, e nós nos separamos para Ti, Senhor. Vigiamos, nos edificamos, nos exortamos nesta bendita esperança. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia.